Você está assistindo a um corte do podcast de Mingau. Para acompanhar o episódio completo, basta acessar o primeiro link da descrição ou do comentário fixado. Assim, alguns saurópodes, como o Brachiosaurus, né, eles são imaginados ou reconstruídos paleoartisticamente como animais com o pescoço mais voltado para cima, enquanto que outros animais, como o Diplodocus, são reconstruídos com o pescoço mais voltado para frente, né, com aquela aparência mais horizontal, digamos assim, né. Mas é verdade isso? Será que os saurópodes, como o Diplodocus, eles tinham realmente o pescoço para frente, assim, desse jeito? Essa é uma boa pergunta. Essa questão da posição do pescoço também é outra coisa, assim, que eu acho que tão cedo a gente não vai ter uma resposta definitiva. Porque o primeiro fator que impede a gente ter uma boa resposta é a dificuldade da gente ter esqueletos completos, né? Todos os dinossauros sofrem disso no geral, mas a gente sabe que para os sauropodomorfos, no geral, isso é pior, por causa justamente da questão do tamanho. Como eles se tornaram animais muito grandes, a maioria das espécies é incompleta. Algumas são ridiculamente incompletas, assim, existem espécies que são conhecidas por um único osso. Então, assim, isso já gera uma dificuldade, porque a gente não, né, para tentar fazer algum estudo de reconstrução muscular num espécime muito incompleto, né, fica mais difícil. Mas uma outra questão também é o fato da gente não ter nenhum indivíduo com algum tipo de musculatura preservado. Tudo que a gente faz, né, de reconstrução nesses casos, nesses estudos biomecânicos, é por inferência de cicatrizes musculares que algumas vezes estão preservadas em alguns espécimes. Então, dá para fazer uma tentativa de reconstrução de onde poderia ir um tendão, uma determinada musculatura, e também, claro, muita anatomia comparada com animais viventes. Mas, assim, pelo que a gente tem de anatomia dos diplodocoides, em geral, né, na verdade dos diplodocide, que são onde está um grupo, onde está um diplodocus, o apatosaurus, o que a gente tem de anatomia deles indica que a posição ótima seria justamente esse pescoço um pouco mais horizontal. Não totalmente horizontal, mas um pouco mais horizontalizado. Agora, o Brachiosaurus não, ele já teria essa posição um pouco mais girafão, né? Meio girafa, digamos assim, com o pescoço mais vertical mesmo, até por causa da anatomia dele, né? Se você for comparar, tirando o pescoço, né? Se você comparar os membros anteriores, né? A posição da coluna do Brachiosaurus e parentes com dos Diplodocus e formas também mais aparentadas, eles são diferentes. O Brachiosaurus tem os ombros, né, muito acima da linha onde estaria o quadril, por exemplo. Você tem os braços mais longos do que as pernas, então você tem essa posição mais vertical do animal em si. Enquanto que o Diplodocus não. Tanto o Diplodocus como o Apatosaurus, o Brontosaurus, os membros anteriores, eles são bem mais curtos do que os membros posteriores, então ele já tinha essa posição um pouco mais baixa de qualquer jeito. Entendi, legal. Já que a gente está falando de Diplodocus aí, ó, é verdade que ele dava uma de Beto Carreiro? Ele dá uma chicotada com a cauda? Né? Já é uma hipótese até um pouco antiga, sim, que existem linhas de evidências para isso. No caso do Diplodocus, alguns espécimes têm as últimas vértebras caudais fusionadas, então isso ajudaria realmente a formar uma cauda com a ponta mais rígida. E poderia ser uma forma de defesa, sim, porque dentro do grupo dos Diplodocini, né, que está incluído ali o Diplodocus, você tem a proporção da cauda muito maior do que a do pescoço, né? São caudas extremamente longas. Então, se fosse para ser meramente um contrabalanço do pescoço, né, uma questão de equilíbrio aí do animal, elas não teriam para que ela ser tão longa. Né? Ela deveria ter pelo menos um tamanho parecido com o do pescoço, e não é bem assim. Então, pode ser realmente uma questão de defesa. Tem um estudo, agora não lembro se é de 2019 ou 2020, que é do Byron, né, comentando sobre a possibilidade de ser das caudas dos saurópodes ter até um estímulo tátil, né, um tipo de comunicação ali pela cauda. Então, assim, existem algumas hipóteses.